na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos refletir nesta noite sobre o tema Cristo em vós, a esperança da glória, a partir do versículo 24 ao versículo 29. Para os nossos irmãos que estavam ontem lá na congregação, os funcionários, bom revê-los. Vamos dar continuidade, Ontem pregamos também Colossenses até o versículo 23, hoje é a partir do versículo 24, Colossenses, capítulo 1, versículo 24 a 29. Amém? A palavra do Senhor nos diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém? A amada igreja pode sentar e Deus aplique a sua palavra às nossas vidas, em nome de Jesus. Meus irmãos, Cristo em vós, a esperança da glória. O apóstolo Paulo, ele exalta o caráter da pessoa de Cristo neste capítulo. Paulo, ele ora pelo crescimento desta igreja. Paulo, ele se preocupa por aquela igreja em Colossos, e Paulo, ele se afadiga, Paulo, ele se cansa, Paulo, ele busca a orientação divina e também lembra desses amados irmãos, mesmo estando aprisionado, mesmo estando algemado. E a característica da vontade de Paulo que nos mostra com esse texto é porque Paulo, ele não só por aquilo que ele tinha da parte de Deus, não só por aquilo que ele foi resgatado por Deus, não só pelo conhecimento, pelo entendimento da vontade de Deus, do evangelho que chegou ao seu coração, mas Paulo tinha o desejo de que os amados irmãos daquela igreja tivessem o mesmo conhecimento, não segundo a vontade de Paulo, mas segundo o conhecimento e as verdades de Deus. Nós vimos que neste capítulo, na primeira, na segunda e na terceira sessão desse capítulo, Paulo, ele vem apresentar Cristo e exalta Cristo para que nenhum vento de doutrina, para que nenhuma falácia que não fosse as verdades de Cristo, isso pudesse alcançar os ouvidos e corações daquela igreja. Mas Paulo, ele se preocupa com a verdade do Evangelho, com a ação verdadeira do Evangelho para a vida destes irmãos. Agora, Paulo, ele fala um pouco daquilo no qual ele foi comissionado. Paulo, ele vem expressar a alegria de poder servir a este Deus tão maravilhoso e, independente das aflições, Paulo, ele busca realizar o seu cumprimento. E não é porque Cristo, ele deixou este cumprimento para que pudéssemos exaltá-lo nas nossas atividades ministeriais, como se Cristo não tivesse cumprido com o propósito no qual ele veio. E Cristo, ele completou o seu propósito no qual ele veio realizar, mas deixou para que pudéssemos também realizar
o propósito no qual cada um foi comissionado a ser e a fazer. Por isso, meus irmãos, eu quero tratar com vocês nesta noite. O apóstolo Paulo, ele exalta o nosso Senhor Jesus Cristo como o Senhor de todas as coisas. E ele agora, de forma particular, mostra esse senhorio de Cristo sobre sua vida, aplicando ao ministério cristão, seja ele tanto pastoral como pessoal, não apenas para ele como líder, como apóstolo, como servo do Senhor, mas de forma pessoal, para a vida prática de todos nós. E o tema de Paulo e a vontade de Paulo é que o objetivo da pregação cristã, do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual ele foi comissionado, o objetivo dele é levar com que estes irmãos possam crescer em santidade e santificação para a glória do próprio Deus. Por isso, Paulo apresenta a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos, e que a ideia de apresentar Cristo como tudo para nós continua na mesma essência. Não é a vontade apenas de Paulo de querer que aqueles irmãos em Colossos eles pudessem conhecer Cristo plenamente em sua essência e que estes crescessem em santidade e santificação, que ficou apenas para aquela igreja lá em Colossos, na Ásia, mas que quando o evangelho pudesse chegar a toda criatura que pudesse compreender o evangelho, este também pudesse viver neste propósito. Assim chegou até nós, aqui no Ocidente. E que devemos viver em processo de santidade e santificação, não para demonstrarmos uma natureza, uma beleza de uma pessoa boa ou boazinha, mas para a glória de Deus que praticamos santidade e santificação. Por isso, meus irmãos, Paulo, ele roga para esses irmãos que eles continuem a exercer essa vida prática e que eles cresçam, que eles vivam olhando para o autor e consumador da nossa fé. Por isso, Paulo mostra a grandeza de Deus e ele apresenta essa motivação em seu ministério e também motiva a igreja do Senhor a continuar seguindo deste propósito, o porquê de suas lutas, o porquê das suas orações constantes pela igreja, de suas prisões que são apresentadas aqui de forma extraordinária. Ele diz: agora eu me alegro. É contraditório, né? Ele diz: eu me alegro, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo, ele não estava preocupado com o sofrimento ali em cadeias. Paulo não estava preocupado porque ele estava dentro de uma cela. Ele fazia a oportunidade que ele se encontrava de pregar o evangelho. E não só isso, ele não estava preocupado quando ele poderia sair, e se tivesse essa preocupação, eu quero sair para pregar mais o evangelho. Mas enquanto estava preso, pregava o evangelho e vidas eram sendo salvas dia após dia. Mesmo assim, Paulo, ele diz que ele se alegra nos sofrimentos por aquela igreja, por aqueles irmãos, para que eles pudessem continuarem firmes com o evangelho, pois Cristo era a motivação no coração de Paulo. Não era a liberdade de Paulo, mas era Cristo a motivação em seu coração. E ainda mais, Cristo em nós. Essa era a verdade e a motivação de Paulo. Essa era a força que exercia dentro de Paulo. Esse era o poder nele que atuava constantemente em sua vida. E sim, somente Cristo e nada além de Cristo, e Cristo é tudo para Paulo. Nesse propósito, meu irmão, diante dessa revelação de Paulo, esse mistério revelado e que ele se dedicava, se esforçava com esse mistério, a saber que Cristo em nós, ou que Cristo habita em nós, Paulo nos mostra que isto exige um ministério de dedicação. Não apenas de conhecer, mas também de praticar. Talvez aqueles irmãos pudessem já conhecer a Cristo, mas na vida prática
precisava exercer algo também que pudesse estar de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo apenas com o conhecimento. Mas Paulo, só uma vez revelado o mistério da vontade de Deus, uma vez conhecendo o mistério de Deus, vocês agora precisam andar em prática nesse mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Com isso, eu quero mostrar, diante dessas palavras de Paulo, que Cristo em nós é a certeza que gera motivação a uma vida dedicada ao ministério. E isso não requer apenas, meus irmãos, para a liderança do seu departamento, a liderança da igreja, aos presbíteros, pastores, diáconos, evangelistas, não apenas a isso, mas uma vida para todos, todos com o seu ministério, no qual o próprio Deus, Ele entregou e confiou as nossas vidas. Então, ler essas palavras de Paulo, aqui no versículo 24, aponta talvez também para uma dúvida. Paulo está ficando doido? Né? É isso mesmo que nós lemos aqui. Paulo se alegra com os seus sofrimentos, né? Parece ser contraditório, né? Um paradoxo que Paulo menciona aqui. Ele alegra no seu sofrimento. Então, é preciso dizer que esse é um conceito particular do cristianismo. É um conceito particular do cristianismo, né? Quando alguém sofre com alegria por causa de Cristo, é sinal que esta pessoa vive por algo grandioso, não pelos seus propósitos, mas pela causa de Cristo. Pois Cristo é tudo para aqueles que se deleitam e se dedicam na obra e no ministério de Cristo. Por isso que Paulo, no versículo 24 e 25, o primeiro ponto que eu quero tratar com a igreja é que Paulo se alegra por causa das aflições de Cristo, né? Ele fala que é por vós, pela igreja, mas ele diz que por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo, versículo 24. No versículo 23, Paulo já havia afirmado, que se tornou ministro da pregação do Evangelho, que promove a esperança. Então veja que Paulo tinha certeza que quando ele pregava o Evangelho para alguém, Paulo tinha certeza que aquelas palavras que o Espírito Santo usava com força, com poder e com intrepidez, aquilo ali trazia alegria, trazia esperança para aqueles que estavam perdidos. E é isso que nos motiva. Quantas vezes, às vezes, meu Deus do céu, eu já falei tantas vezes para tal pessoa sobre o Evangelho, e era com aquela mesma tristeza, aquela cara de palhaço murcho. Já viram como é um palhaço murcho quando está triste? Que ele conta uma piada, faz brincadeira e ninguém ri. É aquela cara de palhaço murcho. É aquela expressão que quando você prega o Evangelho, diversas vezes a pessoa está com aquela mesma expressão. E parece que não traz alegria o Evangelho naquela vida. Mas Paulo diz que quando ele pregava, ele foi comissionado para pregar o Evangelho. Paulo diz que quando ele pregava para as pessoas, ele encontrava no semblante daquelas pessoas esperança. E que alegria é esta que dá no coração de Paulo? É porque não é os sofrimentos, não foram os açoites, não foram as prisões que fizeram Paulo ficar triste, cabisbaixo, mas foi a alegria no semblante daquelas pessoas quando ele pregava e que neles havia uma esperança em Cristo. Essa era a motivação de Paulo. E essa deve ser a nossa motivação. Se eu preguei para o meu parente, ele continua do mesmo jeito, continue a pregar. Continue a pregar em palavras e em atitudes, não apenas em palavras. Principalmente em atitudes. As palavras, elas são muito mais. Mas as pessoas observam as nossas atitudes, para que não fique em coerência. Tá? Então, Paulo, ele se alegrava quando pregava, que promovia esperança para aquelas pessoas. Agora, a partir do versículo 24, Paulo afirma que esse ministério é revestido de um alegre sofrimento em favor do que estão sendo alcançados por essa esperança do Evangelho, né? E o que significa preencher o resto das aflições de Cristo, né?
Paulo aqui ele não se refere a completar a obra redentora e expiatória de Cristo na cruz. Paulo ele não quer dizer que Paulo veio completar a obra de Cristo, que ele é o que resta. Né? Paulo vai completar no qual ele foi comissionado. Né? Paulo vai completar o que ele foi comissionado. A obra de Cristo está completa. A obra de expiação, a obra redentiva de Cristo está completa, mas Paulo ele se refere aos sofrimentos a que somos submetidos por pregar o Evangelho. Como Cristo é a cabeça e nós o seu corpo, essa ligação íntima entre nós e Cristo, nos tornamos participantes dos sofrimentos de Cristo. Quando nós sofremos aqui em pregar o Evangelho, somos perseguidos, né? Somos, às vezes, excluídos, né? Esse sofrimento é o sofrimento de Cristo. Quando alguém rejeita aqueles que se deleitam e que buscam pregar o Evangelho para outros, se dedicar para o outro, se alguém te rejeita, lembre-se que eles estão rejeitando a você, não estão rejeitando a mim, estão rejeitando a Cristo, e não a nós mesmos. Então, meus irmãos, quem persegue os cristãos, perseguem a Cristo. Vocês lembram das palavras que Paulo ouviu? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Paulo estava perseguindo a Cristo, Paulo estava perseguindo os cristãos. Consequentemente, estavam perseguindo a Cristo. Por outro lado, meus irmãos, somos perseguidos porque amamos e vivemos a Cristo. Então, você pode ficar triste, talvez cabisbaixo, né? Mas lembre-se, se você está sendo perseguido, né? Se você vive a Cristo, não se preocupe, você está cumprindo com um propósito no qual foi comissionado pelo Deus vivo e eterno, todo-poderoso, que te chamou, te salvou, para que pudesse pregar, que pudesse viver o Evangelho. E se você tem feito a isso, não fique triste, sofra, alegre. É o que Paulo está expressando, sofra com alegria, pois você não tem sido perseguido pela sua própria causa, mas pela causa de Cristo. Ele afirma que Cristo sofre com o nosso sofrimento. Completar o que resta do sofrimento de Cristo não significa que a sua obra foi insuficiente. Nós somos o seu corpo. Nós podemos fazer Cristo conhecido através do sofrimento. E nós podemos revelar o mistério. O mistério é Cristo em nós. E que o mundo precisa identificar e ver Cristo em nós, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. E que este é o mistério que este mundo precisa compreender. É este o mistério que o mundo precisa ouvir. As nossas atitudes, as nossas palavras, como sendo propriamente as palavras de Cristo, a expressão e a vontade de Cristo sobre nossas vidas. Paulo ainda continua: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Veja só, Paulo diz que os sofrimentos em favor da igreja dão pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo associa aqui, os sofrimentos pelos quais atravessava, estando preso em Roma, por causa da pregação do Evangelho, a pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este sofrimento causado pelo Evangelho, e não por pecados cometidos pelo apóstolo, mas ele diz que este sofrimento, por causa do Evangelho, produz alegria e faz parte do cumprimento da pregação. Paulo, ele podia pregar consciente, meus irmãos, de que as feridas que tinha no seu corpo, elas talvez ficassem invisíveis, talvez ficassem de uma maneira que as pessoas não compreendiam. Esse homem é maluco, esse homem é louco, esse homem está todo quebrado, esse homem está todo machucado.
Mas que alegria é este no semblante de Paulo? Porque ele está machucado, ele está sofrendo. Mas Paulo queria dizer para aqueles irmãos que não era o sofrimento que fazia com que ele pudesse baixar a sua cabeça. Mas ele diz que aquele sofrimento era cumprimento da parte de Deus sobre sua vida. E que muito sofrimento de Paulo sofreu e viveu era para o propósito e para a glória de Deus. Não para mostrar que era alguém maior do que Pedro, do que João, mas porque Paulo ele atendeu perfeitamente o cumprimento da vontade de Deus no qual ele foi comissionado. Outra coisa interessante, meus irmãos, é que esta convicção de Paulo de ter Cristo em si delimita o conteúdo da pregação. No verso 25 e 26, Paulo afirma que precisa ensinar plenamente a palavra de Deus, que é o mistério oculto. E que mistério oculto desta palavra? É Cristo. Veja o que ele diz aí na sua Bíblia. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. O quê? A palavra, o evangelho, a pregação, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, que é o mistério que estivera oculta dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Esse mistério, meus irmãos, é Cristo em nós. Esse mistério é a vontade de Deus que o Espírito Santo nos alcançou através da palavra, através do Evangelho. Então Cristo está no seu povo, somos o corpo onde Deus habita. Este é o mistério que Paulo vem revelar. E Cristo está em nós. Talvez muitos daqueles não pudessem dizer, mas esse Cristo morreu. E Paulo, mas ressuscitou. E Cristo, ele subiu aos céus e deixou uma promessa que ele derramaria poder. Ele derramaria o Espírito Santo para a sua igreja. E na expressão revestidos de Cristo, revestido de poder, expressava para outros um Cristo vivo na vida daquele povo. E assim era como Paulo se sentia. Aí você diz, esse cara é orgulhoso. Não, não é orgulhoso. Porque foi esse Cristo que transformou a vida de Paulo. Foi esse Cristo que deixou aquele homem para trás, Saulo, que perseguia os cristãos, para tornar um servo fiel, temente, para pregar as verdades daquilo que o transformou. E Paulo não guardou para si, Paulo não ficou consigo mesmo transformado. Paulo disse, eu quero que outras vidas sejam transformadas por esse evangelho poderoso que me transformou. E a verdade de Paulo, meus irmãos, é que ele não vivia para si mesmo, ele vivia para Cristo. O Espírito Santo que habitava na vida de Paulo agora não demonstrava mais uma vida de um homem, Paulo, mas transformava agora de um servo do Senhor. E é esta vontade, é esta verdade, meus irmãos, que precisamos viver. É certo que ninguém quer viver em aflições, em sofrimento. Eu disser para vocês que eu quero viver, eu estou sendo mentiroso. Mas se chegar a aflição, tenha alegria no coração e procure conversar com o Senhor, procure conversar com o nosso Deus. Né? Qual o propósito? Qual o propósito dessa situação que eu estou vivendo? Por quê? Né? Essa semana, a sobrinha do nosso irmão Gonzaga, nossa querida irmã Laís, partiu para a glória, e o seu irmão Belo, sobrinho do nosso irmão Gonzaga, ele disse, eu tenho direito de perguntar a Deus. Não tenho? Claro que você tem. Claro que você tem direito de perguntar a Deus o porquê ele levou sua irmã. Né? E ele disse a ele, e o mais, você será confortado pela palavra dele. Você tem todo o direito de perguntar. Tem direito de perguntar o porquê. E era todo instante, as pessoas, não se pergunte, não pergunte a Deus, não se queixe. Não, o próprio Deus vai te ensinar, vai te instruir. E é assim que acontece conosco. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Leonardo desde o início da minha caminhada de fé,
que todas as nossas aflições têm algo a nos ensinar, né? O sofrimento tem algo que nos instrui, que nos ensina. Mesmo você não querendo, mesmo nós não queremos, porque nós não queremos passar pelas aflições. Mas Deus, Ele vai nos ensinar algo, vai nos tornarmos mais dependentes dEle. Vamos buscá-lo mais vezes. Ah, mas eu busco já pela manhã e à tarde e à noite. Não, eu já fiz de manhã meu cumprimento. Busque mais. Você quer respostas? Pergunte ao Senhor. Converse de forma íntima com o nosso Deus. Ele não vai se esconder de você. Quem se escondeu de Deus foi Adão, não foi o próprio Deus. Busque ao Senhor. Em segundo, meus irmãos, quero ser breve aqui. Versículo 26 e 27, Paulo vem falar do mistério revelado é Cristo em nós. O mistério que antes estava oculto, agora foi revelado aos santos. 26, e o mistério que estivera revelado dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o mistério da salvação estivera oculta por toda a dispensação do Antigo Testamento, mas agora está completamente revelada por Cristo. Observe que a revelação foi dada aos santos com o propósito de que os proclamassem a todos. A grande comissão, meus irmãos, é para todos que receberam da revelação, todos os santos que receberam a revelação da parte de Deus, que antes estava oculta, que agora fora revelada aos seus santos, possam proclamar as verdades de Deus, e que isso sejam proclamados a todos. Naquela época havia um grupo religioso chamado de gnósticos. Eles acreditavam que a salvação poderia ser alcançada através do conhecimento esotérico, ou a gnose, né, que significa ter conhecimento superior, aqueles que tivessem conhecimento superior, né, e outras verdades mais que eles pregavam. Então, esses gnósticos se gabavam de serem os detentores dos mistérios da salvação, os quais só revelavam aos iniciados no gnosticismo. Porém, a proclamação do Evangelho deve ser pública, a fim de que possa alcançar a todos, e não apenas uma classe, não apenas a um grupo religioso, alguns que se acham superiores. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo foi questionado por diversas vezes: esse homem, o que é que ele faz no meio de pecadores? O que é que ele faz próximo de uma mulher? O que é que ele faz na casa de um publicano? A vontade de Deus é que aqueles que estão perdidos sejam salvos pelo poder da sua palavra. E às vezes, né, eu ouvi de uma pessoa uma vez dizer que ela tem que pregar e tem que procurar o melhor caminho possível para que não possa sofrer nenhuma tentativa, né, de que pudesse ser barrada. Eu disse: se Deus te chamar, se Deus lhe comissionar para um lugar, vá. Ele vai cuidar de todo o processo, né? Vai cuidar de todo o processo. Não adianta, né, você querer fazer missões a partir das suas vontades, né? A partir dos meios que lhe sejam mais favoráveis, né? Certo dia uma pessoa me perguntou, né, mas por que você foi trabalhar, atuar no ministério em Alto Mateus e Bairro dos Novais, Oitizeiro? E eu disse: eu sei, Deus quis assim. Eu não saí escolhendo, não escolhi a igreja congregacional, Deus me comissionou para cá. Deus me comissionou para trabalhar nessa área. Se Ele mandar para outro lugar, porque é vontade de Deus, não é a minha. Não vou procurar o melhor lugar para poder exercer o ministério. Aí a pessoa disse: não, talvez, Fabiana, eu não iria para esses lugares, não. Eu disse: talvez você não iria para lugar nenhum. E você não quer ir para onde Deus quer lhe direcionar, você está indo para um lugar que segundo a sua vontade, então não é ministério.
sua vontade. E aí você vai, amanhã vai para outro lugar, vai para outro lugar, e aí fica. Mas, meus irmãos, Paulo, ele combate esses falsos ensinos, dizendo que o evangelho da salvação é para todos, e não para uma classe apenas. Paulo ainda fala que a esperança da glória é Cristo em nós. É Deus que providencia salvação para os pecadores através do envio de Cristo ao mundo. E é Ele também que comissiona, Ele salva, Ele comissiona, para que esta esperança da glória, Ele possa exercer, e que não seja mais a nossa imagem, mas a imagem de Cristo sendo pregada neste mundo. A esperança da glória é que possamos conhecer Cristo, mas não isto apenas, é conhecê-lo, que Ele possa habitar o nosso coração eternamente. Nós estamos em Cristo, mas Cristo também está em nós. Não é apenas conhecer, é deixar Ele habitar, deixar Ele ser Senhor, deixar que o senhorio de Cristo habite eternamente em nossos corações. Paulo ainda fala aqui, nesse versículo 27, que o mistério revelado é o cerne da pregação cristã. Veja, ele diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o centro, e o significado da pregação de Paulo é que é a revelação desse mistério ao maior número possível de pessoas que pudermos alcançar. Não é por número, mas quanto mais você possa proclamar, você estará revelando Cristo para aqueles que estão perdidos. Observe que Paulo diz que Deus quis revelar aos seus santos. Então, veja o privilégio que nós temos de receber as revelações da parte de Deus. Deus não quis escolher uma outra espécie, Ele escolheu o seu povo, Deus escolheu a nós. Deus fez o seu povo a sua imagem e semelhança. Deus fez um povo de exclusividade, a ponto de referir-se lá em 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual finalidade? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que é um privilégio, mas não apenas ficar no privilégio. Temos um propósito, temos uma finalidade de falar, é o evangelho da salvação. E Paulo diz, se este ato revelatório, possamos assim dizer, revestido de riqueza, porque inclui também aqueles que eram desprezados, os gentios. E ele faz questão de pôr nessa carta, nesse versículo 27. Entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, essa pregação de Paulo produz esperança. Essa esperança aponta para o porvir, que é a glória futura. O Senhor de todas as coisas não está distante, mas veio até nós, Ele nos trouxe salvação, Ele nos trouxe esperança, Ele nos trouxe vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aleluia, Deus. Meus irmãos, mas o texto ainda nos ensina algo, e por último, os versículos 28 e 29. Paulo vem ainda falar de que o alvo da sua pregação é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Aí você diz, mas quem é perfeito? Quem é perfeito? Mas Paulo, ele diz, você precisa buscar a perfeição de Cristo e colocar em prática. Não, já tenho a Cristo, eu não vou ser perfeito, eu vou viver do jeito que eu quero e como bem quero. Não é desta forma. Paulo, ele diz que quer que todos
santos, esses que receberam essa revelação, busquem apresentar-se de forma perfeita em Cristo Jesus. E dessa forma, Paulo diz que devemos anunciar a esperança da glória. Né? Esta mensagem de Paulo, essa mensagem da esperança da glória, ele anuncia abertamente. Ele não manda de forma exclusiva. Ele escreve, estando preso, ele escreve esta carta, endereça essa carta à igreja de Colossos, mas ela é aberta para toda a igreja e todos aqueles que possam receber esta palavra, para que possamos anunciar a esperança da glória. O modo como foi anunciado é destacado aqui nesse texto, e ele traz 2 gerúndios, advertindo e ensinando. Tanto ele adverte como ensina. Como anunciamos, talvez podemos perguntar, como podemos anunciar essa esperança da glória? Ele diz, advertindo e ensinando as pessoas a respeito de quem é e o que fez Jesus por nós na encarnação e na cruz. É desta forma como devemos ensinar quem é Jesus Cristo. Como foi ontem, né? Quem é Jesus? A parte anterior, do versículo 13 ao versículo 23, refletimos ontem para saber quem é Jesus. E Paulo fala aqui, e ele exalta Cristo verdadeiramente. No versículo 28, Paulo explica a sua metodologia de trabalho cristão. Veja comigo o que ele diz. O qual nós anunciamos, e Paulo diz somente eu anuncio, nós anunciamos, a igreja de Cristo anuncia, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, Paulo explica a sua metodologia, mostrando que Cristo é a esperança da glória e que o grande mistério revelado por Deus deve ser proclamado com advertências e ensino com sabedoria. Com sabedoria. Isto demanda vida devocional, Bíblia e oração. E mais, dedicação para advertir e exortar com sabedoria dentro da palavra de Deus e não com conhecimento e filosofia humana, apesar que conhecimento e filosofia humana também pode ser utilizado, e Deus também permitiu e permite que isso seja atribuído, né? Não posso negar que uma filosofia ela é ruim. Filosofia é necessária, né? Conhecimento humano também é necessário, mas não sobressai o conhecimento e o ensino da palavra de Deus. É filosofia agregado principalmente com o conhecimento da palavra de Deus, que é a sabedoria. E você não vai adquirir essa sabedoria, está lá a Bíblia cheia de poeira e abre lá e vai assim, puf, aí pega um cara feito Fabiano, cheio de alergia, cheio de poeira, aí começa a tossir, começa a passar mal e a sabedoria foi embora, a oportunidade foi embora. Isso só é possível, meus irmãos, se você pedir a orientação do Espírito Santo em oração, buscando ao Senhor diariamente, lendo as Sagradas Escrituras. Não entendi, peça a orientação do Espírito Santo. Peça discernimento de Deus, que Ele dará a você a conhecer a palavra. Somente uma experiência de vida em que Cristo se torne de verdade a nossa motivação para tudo, teremos condições de viver e realizar um ministério dedicado. Cristo é a esperança da glória. Então, Paulo pregava esta verdade sofrendo, muitas vezes, para que todos chegassem à maturidade espiritual adequada. Como ele afirmou, seu trabalho tinha como objetivo apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Advertindo a todo homem. E advertir, Paulo diz que é confrontar o comportamento. Aconselhar
para uma mudança de vida em conformidade com os princípios de Deus. E não com a nossa vontade, com o nosso querer. Mas advertir. Você não vai julgar. Pegar o indivíduo, arrasta lá para o gabinete, arrasta lá para debaixo de uma mangueira e vai julgar, julgar, julgar e só julgar. Você não está ajudando, não está agindo com sabedoria. Você vai advertir e exortar em amor, com sabedoria. Era esta a expressão de Paulo. Advertia todo homem do seu comportamento, das suas atitudes, para que possa ter uma ética de vida cristã adequada. Já dizia, acho que foi Gandhi, não estou enganado se foi Gandhi, Mahatma Gandhi, e disse que um dos problemas dele não seguir o cristianismo, acho que foi ele mesmo, se estiver enganado. E o problema dele não seguir o cristianismo foi o próprio cristão. A forma de se expressar, a forma de agir, né? Deixou com que aquele homem pudesse seguir. Eu sei que não é ele, não foi o cristão, não foi ele que determinou essa situação. É a vontade de Deus em todas as coisas. Mas veja a que ponto chega uma pessoa a dizer que não sou cristão pelas atitudes do crente, do cristão. Já sabemos que muitas das vezes isso acontece mesmo. Algumas atitudes erradas, sem sabedoria, acometem um prejuízo grande para a vida de algumas pessoas. Se Deus vai salvar e vai utilizar um outro vaso lá na frente, é outra coisa. Mas quando Deus dá oportunidade para mim, para você, nós não devemos desperdiçar essas oportunidades. E devemos agir em sabedoria. E Paulo também diz que é ensinando a todo homem com sabedoria. Ensinar é apontar o lado positivo do Evangelho. Deus nos livra da perdição e nos dá vida eterna. Então, ensinar com sabedoria é uma arte para poucos. É uma dedicação exclusiva para que possa exercer isso para outras pessoas, a fim de que tenha o devido conhecimento designado pelo Mestre Jesus Cristo. Então, Paulo diz, olha, ensine com sabedoria, ensine com zelo, ensine com amor, e não para um cumprimento apenas, mas tenha amor, tenha zelo para com aqueles que você possa ensinar. Para isso, Paulo diz, ele sofria fadiga e esforço. Veja versículo 29 na sua Bíblia, o que é que ele diz. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo está sendo orgulhoso? Não. Paulo está sendo aqui convicto do poder de Deus que estava nele. Ele sabia que o poder que estava nele era tão eficaz quanto as suas próprias forças e conhecimento. O alvo que Paulo tinha era levar as pessoas a serem perfeitas em Cristo, ou seja, amadurecidas na fé, tendo o pleno conhecimento das verdades de Deus. E ele enfatiza que o motivo das suas fadigas e cansaço era esse propósito de levar as pessoas a conhecerem a Cristo e se tornarem cada dia mais parecidas com Jesus. Em Gálatas, Paulo ainda menciona que sofrer as dores de parto é ser formado na alma das pessoas, e a expressão a fim de que tenha o sentido de propósito, mas também Paulo conhecia os resultados que o Espírito Santo de Deus havia de realizar sobre a sua vida em favor da sua igreja. Então, o propósito, o resultado do esforço ministerial era que pudesse contemplar Cristo no comportamento dos crentes, Cristo no comportamento da sua igreja, e não outra coisa diferente. Por isso, meus irmãos, Paulo diz, Cristo é a esperança da glória. Então, Paulo nos ensina que devemos lutar com a força de Cristo que atua em nossas vidas. E isso significa, meus irmãos, que todos os crentes devem buscar o Espírito Santo de Deus para que você possa colocar em prática o objetivo
naquilo quanto todos nós fomos comissionados. Cristo é tudo e Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Para concluir, vale a pena envolver-se ministerialmente com a pregação do Evangelho. E Deus pode lhe utilizar de todos os meios, de todas as formas, como Ele queira. Seja num púlpito, seja numa calçada, com seu vizinho, com a sua vizinha, seja à mesa, com seus familiares, com um amigo, seja naquele intervalo de 15 minutos ou 30 minutos no trabalho, seja dentro de um ônibus, na parada de um ônibus, seja no intervalo de uma aula ou outra na universidade ou na escola. É a oportunidade que Deus nos dá e nós não devemos desperdiçar. E Paulo diz que vale a pena envolver-se para este ministério. As pessoas lá na empresa onde eu trabalho, elas não entendem. Quando eu digo a ela que a segunda-feira é o dia que eu chego mais cansado. Ela diz, ô praga, tu passa o final de semana todinha sem trabalhar. Eu digo, daqui, né? Mas eu chego sorrindo na empresa, cansado, mas sorrindo. Eu me afadigo, com alegria no coração. E isso deve ser, meus irmãos, constantemente em nossas vidas. Sabemos que Deus ainda às vezes, em alguns momentos, permite um descanso, né? Mas nós não podemos, amados, dizer, hoje eu não vou para a igreja porque estou um pouco cansado, né? Estou um pouco cansado, queria estar em casa. Estou com sono. Chegar em casa, vou deitar, vou logo dormir. Aí chega 7 horas da noite, vai assistir a novela, aí pega a novela das 7, o jornal das 8, novela das 9, vai assistir um filme, 11h30, meia-noite vai dormir. Essa criatura às vezes estava cansada e não foi à igreja. O culto, às vezes, 1 hora, 1h30, ou já está agoniado para ir embora. Para mim, eu tenho a alegria de estar aqui com vocês. Eu não tenho pressa, a não ser que tenha algumas outras atividades que são inerentes para todos nós. Mas Deus vai conduzindo em todas as coisas. Eu espero, meus irmãos, que não tenhamos no nosso coração apenas um cumprimento de ir à igreja só para cumprir, mas que possamos constantemente ter alegria no nosso coração de poder vir à igreja, de pregar o Evangelho, de viver esse ministério que é preciosidade para nós. Hoje, o teu esforço valerá para outras gerações. Assim alguém se esforçou, assim como Paulo, para que pudéssemos estar aqui nesta noite, glorificando ao nosso Deus. Amém? Somente 3 aplicações rapidamente. Quando é que sofremos pelo Evangelho? Quando somos perseguidos por causa do Evangelho? Quando ficamos cansados pelo trabalho da evangelização? E quando oramos intensamente pela igreja? Paulo chama isso de um ministério de intercessão de grande luta. Que vivamos e prossigamos em servir ao nosso Deus. Que o ministério da pregação do Evangelho é que não existe mistério, pois Deus colocou em nossas mãos todos os recursos necessários para agirmos em obediência ao seu mandamento, de anunciar o Evangelho a todas as pessoas, e que todos querem experimentar poder. Os cristãos desejam sincera e ardentemente serem instrumentos do poder de Deus. E Paulo afirma que ele está disponível para aqueles que se envolvem sinceramente com a pregação do Evangelho, mas também ele adverte que os resultados contabilizados têm o seu alvo e finalidade na glória de Deus. Talvez não receberemos galardão de todos os esforços aqui, mas um dia receberemos face a face com o nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Peço a você nesse momento e faça uma oração, curve sua fronte, curve sua cabeça. Eu gostaria de dirigir esse seu momento de oração. Que você ore por alegria sincera em seu coração, para que você, se estiver passando por algum tipo de tribulação, possa alegrar-se no Senhor. Ore por orientação
ao sentido e significado da pregação do Evangelho, para que você seja um instrumento útil nas mãos do Senhor. E ore para que você seja fortalecido no seu trabalho ministerial e que seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus, onde quer que Ele lhe comissione. Faça sua oração em silêncio. Em seguida estarei quebrando o silêncio com uma oração. Amado Deus e eterno Pai, exaltamos e bendizemos ao Teu nome, pois nós não estamos mais perdidos, batendo de um lado para o outro, sem direção. Mas hoje, ó Deus, podemos dizer que temos a esperança viva dentro de nós. E que a Tua bendita graça, ó Deus, que habita sobre nossas vidas, que derrama sobre nossas vidas, tenhamos alegria constante, alegria plena, porque temos a certeza do Senhor sobre nossas vidas. E que possamos viver, ó Deus, independentemente dos sofrimentos, possamos constantemente olhar para Ti como autor e consumador da nossa fé, de olhar para os sofrimentos e buscar também, ó Deus, de Ti alegria, ensino diante das aflições que estamos vivendo e que possamos viver e saber, ó Deus, que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, fortalecendo, animando as nossas vidas a vivermos com todo o propósito necessário, ó Deus. Te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, nos dê orientação. Tu sabes, ó Deus, o que tem passado, o que se passa neste momento, na mente e no coração do Teu povo. Porque em alguns momentos, ó Deus, temos buscado orientação e não temos ouvido as respostas necessárias. Mas que pedimos ao Senhor que em nome de Jesus, o Senhor possa orientar o coração e a mente daqueles que têm rogado por isso, ó Deus, para que esses, ó Deus, tenham a certeza para qual caminho devem caminhar e prosseguir, e que o Senhor os alimente, ó Deus, e mostre, ó Pai, o verdadeiro caminho, que é a Tua luz, que é a Tua verdade, que é a Tua vontade, ó Deus, e que isso traga regozijo em nosso coração, para que estejamos saciados da Tua vontade, ó Deus, e não da nossa própria vontade. E te peço, ó Deus, fortaleça, ó Deus, o coração do Teu povo. Tu sabes as dificuldades que sempre têm se levantado, para alguns de poder vir à igreja, para outros de exercer o ministério, para outros que já estão tristes, cabisbaixos, mas que o Senhor aqueça a chama no coração do Teu povo, para proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para mostrar as verdades, Senhor Deus, não só atitudes, não só em palavras, mas também em atitudes, que possamos viver e evidenciar a beleza da Tua santidade através da pregação. Ser com nossas vidas, é assim que eu rogo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com a amada igreja e também trago para os irmãos o abraço e o carinho da nossa congregação lá no Alto Mateus.